Agradecemos a todos que têm estado perseverando, né, como diz a Bíblia, em estudar a palavra de Deus conosco durante aqui esses períodos que nós estamos fazendo. Espero que as contribuições que Deus tem feito através de mim para a compreensão da verdade tenham ajudado vocês também. Vamos fazer uma breve oração para que nós possamos seguir. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelas oportunidades que nos dá a cada dia. Que Teu Santo Espírito esteja conosco. Guia-nos aqui em toda a verdade, como o Senhor nos prometeu. Guarda-nos no Teu poder, na Tua graça. Pedimos em nome de Jesus. A palavra, da lição fala Jesus, o sacrifício perfeito. Sacrifício, é algo, que a gente, às vezes, alguns gostam, outros não gostam da questão do sacrifício. E que hoje, na questão do ambientalismo e tudo mais, até os animais, que são mortos, as pessoas estão questionando, Mas o sacrifício depois do pecado ele é necessário. Porque imagine, ninguém se alimentar, de carne de animais, mas você também vai estar sacrificando as frutas. Já tem questões, pessoas questionando, como comer alimentos, fruta, como se também fosse um sacrifício. E se você for por esse caminho, você vai deixar de existir. E esse não é o plano de Deus para você. O plano de Deus criou todas as coisas com fins e propósitos. As plantas, vegetais, verduras, Deus coloca lá na Bíblia, em Gênesis, para os animais, no propósito inicial, e também para o homem, outros tipos de alimentos, também baseado em frutas, verduras. E depois do pecado, Deus permite, depois do dilúvio, que o homem passasse a comer carne, e ele separou animais limpos, animais impuros, e chegando nos tempos do fim, nós estamos numa situação tão crítica que até comer determinados animais, comer determinados alimentos, como frutas e verduras, devido à toxicidade e contaminações, também já é um problema para nós. Mas a gente tem que estar preparado para ver que está próximo à volta de Jesus e que nós necessitamos viver da melhor maneira possível. Então, perfeito. A palavra perfeito vai depender da esfera da compreensão, ou seja, de que nível você se encontra. Por exemplo, o nível de perfeição para um bebê é mamar, é gritar, dar o peito, pedir o peito, reclamar, ter as atividades fisiológicas. Isso é a perfeição para ele. Para um bebê que nós consideramos normal. Já para uma criança, já o nível de perfeição é outro. Para um adolescente, outro. Para um jovem, outro. Um adulto, outro. Um velho, outro nível. Então a gente tem que entender que perfeição aqui se junta, tem que juntar a palavra de Jesus. E aí nós vamos entender a magnitude e a plenitude do que nós estamos falando. Durante a lição nós vamos tentar explicar justamente isso. Deus nos chama para sermos santos. E o que é a palavra santo? Às vezes a gente vem de catolicismo, vem de outras religiões, de matriz, outras matrizes, de religiões que mostra santidade como determinadas atitudes, determinados comportamentos fosse a santidade. Mas a Bíblia, Deus revela a verdade. O que é ser santo? Santo significa ser separado para um propósito. É por isso que a Bíblia diz lá, que quando Deus separa homem e mulher e os dois se tornam uma só carne, é o que? Santo. O casamento é santo, porque ele foi separado com um propósito. Então, esse casamento, se seguir o propósito de Deus, de acordo com como Deus instituiu o casamento, você vai estar o quê? Sendo santificado. Por isso que aqui dá um exemplo. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai apegar a sua mulher. Então, aqui, quem deixa aqui é o homem, não é a mulher que deixa. Ele se apega à mulher e ambos serão a só carne. Então, esse é o casamento. E o casamento, para Deus santo, só existe essa possibilidade. Homem e mulher. Quantas pessoas? Um homem, 3 mulheres, 4 mulheres? Não. Um homem e uma mulher. Esse é o propósito. Assim como Deus chega também, diz aqui, que é santo. Deus chega em Gênesis, capítulo 2, verso 3, Deus que diz que criou todas as coisas, tá lá, verso 1, Gênesis 2, 1 a 1. Assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º, que a obra que fizera, descansou no 7º dia, ou seja, descansar. Deus podia ter descansado em qualquer dia, mas ele resolveu descansar no dia 7º.
da obra que tinha feito. Ou seja, ele não fez mais nenhuma obra mais nesse dia. E diz, Deus agora faz o quê? Abençoa. O que é abençoar? É investir de determinadas qualificações uma coisa que ele escolhe. Esse abençoar. E santificou. O que é santificar? Separar. Deus separa dentro de quê? Dos 7 dias, né? Deus separa o 7º e ele explica por quê? Porque ele descansou da obra que fizeram e criaram. Então o sábado é o quê? Santo. Porque foi separado. Então aí Deus também começa a dizer que nós temos que ser o quê? Santos, assim como ele é santo. Santo, o que significa, né? Essa santidade. Hebreus 10, 14 diz assim: porque com única oferta Jesus, né, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, sendo é um processo. Então, a gente já tem que entender aqui, santificado é um processo que dura o quê? Toda a sua vida. Por quê? Porque nós temos a natureza pecaminosa. Para deixar essa natureza tem que haver o quê? Um processo de santificação. Mas Deus diz o quê? Que a oferta que ele fez, única, ela é suficiente para nos aperfeiçoar até nós sermos santificados de forma completa. Outra passagem diz, João 17, 17 a 20, diz assim: como é que nós somos santificados? Jesus explica: santifica-os na tua verdade. Então a gente só é santificado se nós estivermos conhecendo e seguindo a verdade. E Deus, Jesus ainda diz o quê? O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Aí Jesus diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles eu me santifico, ou seja, eu me separo a mim mesmo, para que também sejam separados aqui, na verdade. Então Deus está nos separando, por quê? Porque santo é separado. Para o quê? Para viver na verdade. E Deus ainda diz mais, não rogo somente por este, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então quando você crê na palavra, você é o quê? Santificado, você é separado. E também Jesus diz, né, que ele também é a verdade. Está lá, né, em João, né, 14, verso 6. Então nós podemos entender na Bíblia também que a Bíblia diz também que Deus também é o quê? A verdade. Mas aqui a gente já pode, acho que já é suficiente. Jesus diz assim, no verso 6, 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para você ser santo, você também tem que o quê? Seguir Jesus. Senão, não existe outra possibilidade de você ser santo. E aí diz aqui, como é que você vai saber que você está sendo santificado? A Bíblia diz, existem alguns parâmetros, alguns padrões. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz assim, ó, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem são os injustos? São aqueles que conheceram a palavra de Deus, mas não creram em Jesus. É considerado perante Deus o quê? Injusto. Por que é injusto? Porque aqueles que creem em Jesus são o quê? Justificados. Justificado o quê? Perante Ele mesmo. Ah, como é que nós somos justificados? Quando a gente crê, nós somos o quê? Santificados. Nós somos o quê agora? Aceitos para fazer parte da família de Deus. Jesus diz como? Quem crê e for batizado, esse faz parte da minha família. Você já foi batizado? Você crê? O que é crer? Crer é um sentimento? Não. Crer é razão. Você conhece a verdade, conhece a palavra de Deus e você toma uma decisão. Eu vou seguir a Jesus. A partir desse momento eu vou seguir a Jesus. Quando você faz isso, o que acontece? Diz a Bíblia que o Espírito Santo vem e te sela. Te sela o quê? Na verdade. E você começa a ser o quê? Santificado. Ou seja, começa a ser separado. Separado de quê? Olha, aqui diz em Coríntios, não erreis, nem os devassos. Que são as pessoas devassas? São as pessoas que mesmo conhecendo a Deus, eles continuam no mesmo comportamento da natureza pecaminosa. Os idólatras são as pessoas o quê? Que adoram falsos deuses, ou adoram a si mesmo, ou adoram outra pessoa, ou adoram objeto, adoram dinheiro acima de Deus. São idólatras. Os adúlteros são as pessoas que nem seguem, né, a forma que Deus estabeleceu o casamento. Homem e mulher, uma só carne. São o quê? Adúlteros. Nem os efeminados. Quem são efeminados? Na Bíblia existem dois grupos de pessoas, né? De homens que se relacionam com homens ou mulheres que se relacionam com mulheres. Né?
A Bíblia diz que um grupo, né, esse chama efeminado, é o quê? É o homem que é o passivo da relação. Ele assume o papel passivo da relação. É o efeminado. E diz, os sodomitas é aquele homem que tem relação, né, com homem e ele assume o papel ativo. É o sodomita. A Bíblia fala isso. Esse também diz aqui que esse grupo também, essas pessoas também fazem parte, né, dos que estão errando. Diz aqui, ó, nem os ladrões. Ladrões aqui, ladrões é muito amplo. Como é que vai se saber a questão do ladrão? Está no mandamento, não roubarás. Aí, e não, né, cobiçarás coisas alheias. Não jurarás falso testemunho. Está relacionado com roubar, tá? Mentir também faz parte de roubo. Quando você faz coisas, né, ou diz coisas para você tentar lucrar acima das outras pessoas, você está envolvido com o ser ladrão. Nem o avarento. Avarento é o quê? É a pessoa, né, que só pensa, né, no lucro, só pensa em si próprio. É o avarento. Nem os bêbados. Aí bêbados aqui, daí tem várias formas de bêbados. Inclusive as pessoas, né, que bebem álcool, bebem vinho, e também as pessoas que se envolvem com drogas também estão bêbados. As pessoas também, né, que estão envolvidas com determinados produtos que está destruindo o seu corpo e você está se tornando dependente. Nem os maldizentes. Quem são os maldizentes? A Bíblia diz que são as pessoas, né, que estão envolvidas, né, com mentira, com fofoca, né, e determinadas outras coisas. Né? Nem os roubadores. Ó, tem um ladrão, aqui também tem os roubadores. São aqueles, né, que planejam tirar dos outros, né, algo que lhe pertence. Aí é isso que eu digo, né, que não dá para você ser socialista e ser cristão. Porque o socialismo prega que você pode tomar do outro só porque o outro tem um pouco mais que você. Aí você toma, né, por causa do direito de igualdade. Que igualdade? Isso não é igualdade, não. Isso é desigualdade. Quando você está tomando do outro, você está tirando um direito que pertence ao outro. Diz que essas pessoas aqui, ó, ainda tem mais. Não herdarão o quê? O reino de Deus. E agora complicou. Mas existe a possibilidade de você ser salvo? Tem. Você tendo praticado isso, ou ainda estando praticando isso, sim. Jesus veio para isso. É por isso que aqui diz, e é o que alguns, né, de vocês têm sido. Ou seja, no grupo existia pessoas que tinham envolvido com idolatria, com adultério, podia ter sido efeminado, né, ou sodomita, ou ladrão, ou avarento, ou bêbado, ou maldizente. Tinham sido. Sido é passado. Mas haver sido lavado. Ou seja, quando você conhece a verdade e toma a decisão de seguir Jesus, você decide o que? Abandonar isso. E aí Deus te dá o poder. Você é o que? Lavado. Lavado é o que? Batismo. Está relacionado com o batismo. E também com Santa Ceia e lava-pés. E diz, a partir do momento que você é lavado, você é o que? Haver sido santificado. Mas haver também sido o que? Justificado. Por que é justificado? Porque Deus tem que pagar a conta por esses pecados seus do passado. É isso que se chama justificar. Deus, Jesus, ó, eu quito tua conta aqui. E a partir de agora tu vai ser o que? Transformado, o que? Santificado. Em nome de quem? De Jesus. Quem é que faz isso? O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você quer deixar esse caminho que você está seguindo aqui? Você pode estar envolvido com um desses caminhos aqui. Eu, né, tive que deixar algumas coisas que estavam fazendo parte de alguma dessas coisas aí. Todos nós fazemos parte de alguma coisa. Mas o principal é que você tem que tomar a decisão de deixar. Não é que você vai ter poder de deixar sozinho, mas com quem? Através do batismo. Através da palavra de Deus você vai sendo o quê? Santificado. E aqui diz mais, 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, Deus é separado? Deus não está envolvido com nada disso. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então o plano de Deus é que nós sejamos separados. Separados do quê? Dessas práticas que Satanás trouxe através do pecado, que é a natureza pecaminosa. É por isso que a Bíblia diz, sede santos, né? Porque eu sou santo. Isso aqui é o quê? Sendo santo. Nós estamos sendo o quê? Santificado. É um processo. Mas como é que vai acontecer? Você tem que dar o primeiro passo. Se você já deu esse passo. Se você não deu, eu recomendo que você dê hoje. Ore a Deus. Senhor, eu quero trilhar um novo caminho.
Nem sempre a gente vai saber como vai trilhar, mas quando você orar a Deus, Deus ouve. Ele vai mover, meus irmãos, os eventos para que tu consiga trilhar esse novo caminho. Pode ter certeza. Então, a pergunta, por que os sacrifícios eram necessários? Eu te digo uma resposta. A única explicação que eu posso te dar, e a Bíblia também vai te dar, é que Deus resolve o problema do pecado perante Ele mesmo. É perante Ele mesmo. Perante Ele mesmo quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É algo resolvido entre eles. Resolvido para quê? Para que nós tivéssemos uma segunda chance. Para que nós pudéssemos continuar ser filhos de Deus. Deus resolveu isso. Por ti e por mim. Amém? Hebreus 9, 14 a 15 diz assim, ó, quanto mais o sangue de Cristo. Como é que Deus fez? Por que foi sacrifício? Deus podia ter feito outra solução? Podia. Deus tem infinitas possibilidades de resolver um problema. E o pecado é um problema. Ele tinha infinito? Sim. Só que entre infinitas possibilidades, Deus faz escolhas? Faz. Nós não temos infinitas possibilidades assim. Só a gente tem do ponto de vista genérico. Porque para eu saber que é infinito, eu tenho que saber todas as possibilidades. E nós não sabemos. Na nossa mente, a gente não consegue vislumbrar todas as possibilidades. Mas nós temos muitas possibilidades, né? Quando a gente faz uma escolha, né? Mas Deus tem infinitas possibilidades. Mas em meio a essas infinitas possibilidades, Ele fez uma escolha. Qual foi? Traçou um plano, que a gente chama plano da redenção. Nesse plano, que Ele diz, esse plano eu vou executar, tinha que haver o quê? A morte de alguém inocente para pagar a dívida pelo pecador. É por isso que diz assim, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, aí nós podemos dizer que o Espírito Santo é eterno, porque não tem condição de você botar essa palavra Espírito aqui, que nós sabemos que é o Espírito Santo, e a palavra é eterno. Porque eterno só pode ser usado para quem? Para Deus. Assim como também a Bíblia diz que Jesus é eterno. Aí a Bíblia diz... Onde que a Bíblia diz isso? Tem alguns que dizem que não diz. Diz, e eu vou mostrar mais uma passagem aqui, né? A Bíblia diz que Jesus diz, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ó, o que é isso aí? Eterno. Princípio e fim, é eterno. Mas tem essa aqui, ó, bem simples, né? Que já serve também, ó. Jesus Cristo é o quê? O mesmo, está lá em Hebreus 13, 8, mesmo ontem, o mesmo hoje e quanto tempo? Eternamente. Ou seja, Jesus é o quê? Eterno. Assim como o Espírito Santo é o quê? Eterno. Assim como Deus, o Pai, é eterno. E o universo é eterno? Não, o universo não é eterno, não. O universo foi criado. O único ser eterno é o ser eterno, é Deus. Então aqui diz que pelo Espírito eterno, Jesus se oferece a si mesmo. Por que eu falei para você que a salvação é algo resolvido entre Deus, de Deus para Deus. É por isso que diz que Jesus se oferece o quê? A si mesmo. Perante quem? Perante Ele mesmo, Jesus. Perante o Pai e perante o Espírito Santo. Imaculado, ou seja, sem mácula, Jesus não pecou. Jesus podia pecar? Podia, porque Jesus veio na mesma condição de Adão. Houve risco? Houve, mas Deus, graças a Deus, meu irmão, Deus não traça um plano para ele não vencer. Amém, né? Deus não traça um plano para ele perder. Deus é Deus. Então o que Deus faz? Deus é imaculado, sem mácula. Purificará as vossas consciências da obra nossa. Quando a gente aceita Jesus, meus irmãos, quando a gente conhece a verdade, Deus vai nos purificar. Sabe o que é purificar? É o mesmo processo de santificação. É limpar. Limpar o quê? Limpar nossa natureza pecaminosa. Isso é o quê? Está onde? Dentro da nossa consciência. Nossa mente é que está o quê? Contaminada pelo pecado. O corpo paga. Nosso corpo sofre por causa da nossa mente, que é contaminada. A nossa mente representa o quê? O nosso caráter. Que obras mortas são essas? Obras pecaminosas. Agora Deus nos chama para o quê? Para servir a quem é o Deus vivo. Por isso que nós temos que ser santificados. E diz que Jesus é o mediador do Novo Testamento. Por que é um Novo Testamento? Porque o Testamento tem que haver morte. Existia o que antes de Jesus vir? Sacrifício de animais. Mas esse era o plano da redenção? Usar sacrifícios de animais para salvar a humanidade? Nunca foi. Isso foi o que? Provisório, para que o povo de Israel pudesse entender, quando Jesus viesse na forma humana, o que estava acontecendo. Também
É a mesma coisa para nós hoje. Então, qual é o plano que Deus tem para mim e para você? Olha aqui diz, ó. Houve um novo testamento para que Jesus intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, né, testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Deus nos promete aqui uma herança eterna. Amém? Disse mais Jesus aqui, ó, em Gênesis, né? Eu disse mais, né? Deus, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Você falou para quem? Para Abraão. Para dar a ti essa terra para herdá-la. Aí Abraão chegou e perguntou: Senhor, Yahvé, Deus, como eu vou saber que eu vou herdá-la? Deus responde. Diz: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Faz o quê? Pega esses animais, corta eles ao meio e, né, põe um em frente do outro, né, e atravessa entre eles. Para a gente fazer o quê? Um pacto. Deus faz pacto conosco? Faz. Assim como um pai faz um acordo com os filhos? Faz. Mesmo que às vezes quando os filhos já estão grandes? Faz. Faz acordos. Acordo de paz. Deus quer fazer um acordo de paz contigo. Pega agora, né, e faz esse sacrifício perante Deus. Eu te digo isso porque quem é esse sacrifício? É Jesus. Quando tu aceita Jesus como sacrifício, Jesus, né, serve como o quê? Como o sangue do pacto entre tu e Deus. Ah, mas Jesus está fazendo pacto o quê? Com ele mesmo, com o Pai e com o Espírito Santo. Apocalipse 21:7 diz que Deus nos promete dar algo, meus irmãos, que para mim não tem mais nada importante que isso. Olha o que é que Deus diz. Quem vencer essa batalha que nós estamos, herdará todas as coisas. Por isso que lá fala herança eterna. Eu serei seu Deus e ele me será filho. Olha, meus irmãos. Olha, meu povo. Deus está planejando que você seja filho dele. E como filho, o que acontece com o filho? Herda o quê? Todas as coisas. O que todas as coisas? Todas as coisas que pertencem a Deus. Quem são essas coisas? Infinito. O que pertence a Deus? Tudo. O que é esse tudo? Só ele sabe. E a Bíblia nos diz aqui, ó, Salmo 37:29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Deus prometeu, meu irmão. A terra vai ser destruída com meteoro, com bomba nuclear, com não sei o que, terceira guerra mundial. Não vai. Deus disse que não vai, porque ele disse que os justos vão herdar a terra. Quem vai destruir aqui é Deus. E ele vai destruir o quê? Os ímpios. E vai restaurar e criar tudo de novo. E Deus vai manter o quê? Os justos. Quem são os justos? A gente já sabe quem são os justos. Justo é aquele que aceita Jesus como Salvador. E permanece fiel até o fim. Esse é o justo. Então, a Bíblia dizia que existia diversos tipos de sacrifícios. Sabe por quê? Para a gente entender que o que nós fizermos, Deus tem uma solução. Só não há solução para um pecado, que a Bíblia diz. Você, né, blasfemar contra o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, blasfemar contra Deus fica difícil, né? Porque Deus é quem te salva e tu tá o quê? Porque blasfemando, você está rejeitando a Deus de forma clara, de forma, né, consciente. E aí, como é que tem salvação? Não tem salvação mais para ti. Não há mais salvação. Você rejeitou a única método de salvação. Como é que... Então, para os outros casos, tem solução? Tem. Aí Deus diz assim, ó, como é que é? Faz determinado sacrifício para você entender o que eu estou fazendo. E aqui diz, ó, o que Deus fez? O maior sacrifício que dele fez, meus irmãos. Qual seria? Seria esse aqui, ó. Que Jesus, sendo em forma de Deus, no original, sabe o que é? Núcleo morfeta, lá morfê, ou seja, ser Deus. Jesus sendo Deus, em algumas traduções traduz sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Jesus sendo Deus, o que é que diz? Quando torna-se humano, ele não usa em nenhum momento essa prerrogativa de ser divino. Olha, meus irmãos, isso é difícil. Você imagina você ser milionário, ou bilionário, ou trilionário, e você passar a vida, né, sua vida vivendo com o salário mínimo. Como é que seria? Não é difícil? É difícil. Eu sei que é difícil, né? Você também sabe. Como difícil é. Isso não é nada. Porque Deus, sendo Deus, Jesus torna-se o quê? Humano. Assume a forma de servo, o ser humano.
faz semelhante aos homens e vive na forma de ser humano e humilhando a si mesmo. É uma grande humilhação. Esse foi o maior sacrifício de Jesus por nós, tornar-se humano. Se Jesus não tornasse humano, não haveria morte. Só houve morte porque Jesus tornou-se humano. Porque tinha que ser um humano que morreria, ele teria que morrer por nós. Esse era o plano. E ele foi obediente até a morte, porque para salvar a mim e a você, ele teve que ser obediente até a morte. Que preço foi esse, meus irmãos? Eu não sei. Eu só sei que Deus me ama e ama você. É por isso que ainda não acabou. As coisas não acabaram. E a Bíblia diz aqui, ó, existia oferta de cereais, que representava sempre aqui a Jesus. O pão da vida. Quem é que te mantém? Teu alimento que tu come, a saúde que tu tem. Ou mesmo tendo pouca saúde, ainda está vivo ainda. É Deus, é Jesus. Por meio de quem nós temos a vida eterna. Ainda demais. Tu tá doente aí, tu tá tomando remédio, vários remédios, e às vezes não tem solução, tu tá só numa sobrevida. Mas vale a pena, sabe por quê? Porque você conhecendo a Jesus, você vai ter a vida eterna. Qual é o outro sacrifício? Tinha oferta de sacrifício pacífico, né? Existiam os animais, né? Não vou entrar em detalhe aqui. Representava de novo a quem? É Jesus, cujo sacrifício nos proporcionou paz. O sacrifício que você tem paz com Deus. Quando você vai na Santa Ceia e faz parte do lava-pés e participa da Santa Ceia, tu faz paz com Deus, paz com os irmãos. Sacrifício de paz. Oferta pelo pecado e oferta de purificação. O que essas ofertas aqui? Apontavam, né, o sangue de Jesus, que nós necessitamos que todo dia, que a gente peca todo dia. A gente precisa do sangue de Jesus todo dia. Para o quê? Para nos perdoar o pecado e para nos dar poder para o quê? Vencer o pecado. Que chamamos de purificação. Existia outra oferta também pela culpa ou reparação. Que oferta é essa? É a misericórdia de Deus, que você não conhece a verdade ainda. Até que você conhece a verdade, né? Você está praticando determinados atos. Quando você conhece a verdade, você tem o quê? Obrigação perante Deus e a sociedade e ao ser humano de fazer o quê? Reparação ou restituição. Se for possível. Se for possível, porque às vezes não é possível. Mas se for possível, faça o seu melhor. Repare, restitua. Esse representa o que? O perdão de Deus, né? Não nos livra da responsabilidade de reparar ou restituir. Ou seja, fazer o melhor. Não quer dizer que aquilo vai resolver o problema. Não, tem água, né? E depois que ela se move, né, ela não volta mais atrás, né? Mas aquela água que ainda está vindo, você ainda consegue, ela ainda consegue fazer alguma coisa. A que já foi, né? Mas a que ainda vinha, ainda consegue fazer alguma coisa. Então o sacrifício de Jesus foi o quê? Perfeito. E diz aqui, nos convinha tal sumo sacerdote que santos é separado, né? Separado de quê? Jesus separado exclusivamente para nos salvar. Inocente, ou seja, Jesus era um cordeiro, como um cordeiro que não tinha pecados. Imaculado, ou seja, sem mácula, não no sentido, né, que você pensa que Jesus não podia ter alguma coisa no corpo, né, na forma física dele. Podia ter. Mas mácula do ponto de vista de pecado. Separado dos pecadores. Por que Jesus era separado dos pecadores? Porque ele não veio viver como nós vivemos. Alguns cometem hoje, Jesus veio viver como eu vivi. Jesus, não, eu fui viver como Jesus viveu. Não, você não veio viver como Jesus viveu nada. Jesus veio viver para te salvar. Tu não veio fazer isso. Tu vai ser salvo. Então Jesus era separado, um propósito, nos salvar. Feito mais sublimes que o céu. Por quê? Porque é Deus. Deus está acima dos céus. Que não necessitasse como sumo sacerdote que oferecer sacrifício cada dia. Assim, não precisa. Jesus fez o quê? Ofereceu-se uma vez a si mesmo. E ofereceu para quem? A si mesmo. Por que Jesus se oferece a si mesmo? Porque é Deus. O sacrifício é perante Deus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, né? Que era um homem fraco, mas a palavra do juramento diz que Jesus veio depois da lei, porque Deus não deu a lei lá no deserto, deu, mas essa lei já existia já. Essa lei eterna é eterna. A lei veio salvar o homem? Não. A lei veio dizer que o homem, qual é o caminho que nós devemos seguir. Mas nós seguimos? Não. Então alguém tinha que resolver o problema. Quem resolve? Jesus. Fez um sacrifício o quê? Perfeito para sempre. Perfeito porque é totalmente
completo para te salvar e me salvar. Isso significa a palavra perfeito. É completo. Hebreus 10, 9 a 10. Então disse, olha o que Jesus veio fazer. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que era o primeiro? Sacrifício de animais. Não tinha base de salvar a humanidade. Não tinha, era provisório. Quer dizer que agora Jesus aboliu tudo? Não. Quem foi que disse que Jesus aboliu tudo aí? Jesus não está falando que aboliu tudo. Jesus está falando que veio cumprir o propósito da salvação do homem. Que era o quê? Morrer pelo homem. Então, quando ele morre, o sacrifício de animais deixa de ter validade. Isso aí tirou a validade dos 10 mandamentos? Não, a Bíblia não diz isso. Isso aí não tem nada a ver com os mandamentos. Sacrifício não tem a ver com os mandamentos. Sacrifício tem a ver com pecados. Sacrifício o quê? Resolve o problema do pecado, não é do mandamento. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos o quê? Santificados pela oblação do corpo de Jesus. Pelo corpo de Jesus nós somos o quê? Separados. Para o quê? Para ser santo assim como ele é santo. Feita, quantas vezes Jesus fez? Uma vez. Por isso que Colossenses 2, de 8 a 10 diz assim, ó, tende cuidado, meu irmão, para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, ó. Ou seja, enganos. E hoje tem muitas vãs filosofias, muitas. Segundo a tradição dos homens, ou seja, são seres humanos pregando aquilo, falando aquilo. Segundo os rudimentos do mundo, ou seja, está de acordo com as normas e os ditames do mundo. E não segundo a Cristo, ou seja, não segundo o que Deus revela. Onde? Nas Escrituras. O que essa Escritura revela? Que Jesus habita corporalmente, ou seja, na forma física, toda a plenitude da divindade. Plenitude no original aqui é pleroma. Pleroma é completo. Ou seja, Jesus é completamente o ser divino. Como? Na forma humana. Amém? Louvado seja nosso Deus. Como é que Deus fez isso? Ele não explicou para nós, nem vai explicar. Não precisa explicar. O que importa é que ele não mente e o que ele está falando é a verdade. E estáis perfeitos nele. Agora está dizendo que nós estamos perfeitos. O que é perfeito? Completo. Nós estamos completos em Jesus. Que é a cabeça de todo o principado e potestade. O que é principado? São os poderes que existem que governam todas as coisas. Jesus é o cabeça. O que é o cabeça? Significa no original principal. Jesus está acima disso tudo. Então, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, é o que nós temos que fazer que dia? Todo dia. Olhar para Jesus, que é o autor da fé. Não é olhar para o irmão, não é olhar para aquele que nem que falou contra ti, ou fofocou o teu nome, né? Ou fez uma arapuca, né? E tu caiu. E você, né, tá aí, não vai mais nem na igreja por causa disso, né? Quem te salvou não foi esse irmão. Jesus, esse irmão está necessitando também ser salvo, ou essa irmã. Quem te salvou foi Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai perguntar, o que tem a ver com esse irmão aí? Esse irmão morreu por ti? Quem morreu por ti foi ele. Então nós temos que olhar para quem? Para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque ele disse o quê? Suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Por quê? Por causa de ti e de mim. Então aqui diz, considerais, pois, aquele que suportou tais contradições contra si mesmo, e não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Não desanime, meu irmão. Não desista. Siga em frente com Jesus. Hebreus 13, 12 a 16 diz, é por isso, né, que também Jesus, para santificar pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. O que é fora da porta? Fora de Israel, fora de Jerusalém. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. O que é arraial? É onde está o povo. Levando o seu vitupério. Ou seja, às vezes a gente vai levar o quê? Porque está seguindo Jesus, vai sofrer alguma zombaria, escárnio. Vai, mas qual é o problema? Jesus, sendo Deus, sofreu isso aí. Para nós, isso aí é o quê? Se for por causa disso, nós estamos sendo o quê? Honrados, né? Em participar disso. Porque não temos aqui uma cidade permanente, meu irmão. Mas buscamos a futura, qual é? Jerusalém celestial. Portanto, nós temos que fazer, ofereçamos por ele a Deus sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Fruto dos lábios que confessam seu nome. Confessar perante as pessoas, igual nós estamos fazendo aqui. Eu estou confessando perante as pessoas Jesus. Não vos esqueçais da beneficência, ou seja, fazer o bem
e comunicação, ou seja, pregação do evangelho. Porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Ó, que sacrifício que Deus se agrada? Não é o sacrifício de Jesus que Deus está pedindo para você. É você fazer o quê? Fazer o bem e pregar o evangelho. É isso que Deus se agrada. Esse é o sacrifício que Deus pede de ti. Colossenses 2, 13, 14 diz assim, ó, nós estávamos mortos pelo quê? Pelos nossos pecados. Na incircuncisão da vossa carne. Ou seja, nossa carne a gente não consegue fazer nada de bem. Mas Deus vos vivificou juntamente com Jesus, né? Perdoando todas as ofensas. Ó. O carro de Jesus, Deus perdoa o quê? Todas as ofensas que nós praticamos. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O que é ordenança? Ordenanças são práticas. Quem são ordenanças que existiam lá? Existiam várias ordenanças que Deus colocou. E está lá em Gênesis, né? Está lá em Deuteronômio, está lá em Êxodo, está em Levítico. Várias ordenanças. A qual alguma maneira nos era contrária. Ou seja, porque nós não conseguimos praticar essas ordenanças. E Deus tirou do meio de nós, cravou onde? Na cruz. Ou seja, não dava, nós não teríamos condição de cumprir todas as ordenanças de Deus para ser salvo. Então Deus teve que fazer o quê? Jesus teve que resolver na cruz. E aqui a gente não pode pensar que a cruz é o principal. Aqui não, a cruz não é o principal. O principal é Jesus. Sempre será Jesus. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Por que não há? Porque Deus traçou no plano da redenção que para ser salvo tem que alguém pagar a conta com sangue. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem. As próprias celestiais com sacrifícios melhores. Então tem no céu, Deus está fazendo, cumprindo o plano da redenção para te salvar e me salvar. Hebreus 9, 26 e 27 diz assim, ó, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez Jesus se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Como é que ele aniquila? É por causa da quantidade de pecados que eu pratico? Não, é por causa do sacrifício que ele fez. Perante quem? Perante ele mesmo. Mas se você não aceitar esse sacrifício, como ele disse que você tem que aceitar, ou seja, seguindo como ele disse que tem que seguir, isso não vai servir para você, não. Você vai continuar com seus pecados. E quando Jesus voltar, você vai morrer por causa desses pecados. Porque o pecado leva o quê? A morte, é o que a Bíblia diz. E diz que como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, quantas vezes as pessoas morrem? Tem reencarnação? Não existe reencarnação. Ah, mas podia Deus ter criado o universo com reencarnação? Podia. Mas dentre as possibilidades que podia existir, ele criou o homem o quê? Para morrer uma vez só. E depois vem o quê? O juízo. Então é assim que acontece. Juízo por quê? Porque juízo é julgamento. Porque depois que você morre, você já é julgado. Mas você vai para o céu? Não. Você é julgado. Quando é que você vai para o céu? Depois que Jesus voltar e ressuscitar você. Se você estiver vivo, ele vem e você vê ele pessoalmente. Por quê? Todo o plano da redenção, nós estamos entendendo que ele vai ocorrer por quê? Porque é essa salma que eu nunca esqueço. Ó, Salmo 62, 11. Deus falou uma vez. 2 vezes ouvi isso. 2 vezes ele ouviu. O profeta. Que o poder pertence a quem? A Deus. Meus irmãos, aqui não disse qual tipo de poder, mas disse que o poder. O que é o poder? Poder, tudo. E a gente pode até explicar. Onipotência. Todo-poderoso. Pertence a quem? A Deus. Então, o plano da redenção vai ocorrer, meus irmãos, porque é Deus que diz que ele vai ocorrer. Amém? Por isso que você pode ter esperança de estar na eternidade um dia com ele. Atos 1,6 diz que nós, meus irmãos, tem coisas que cabe a nós fazer e o resto das coisas, que a maior parte, cabe a Deus. Chegou um grupo lá, perguntou Jesus, depois dessa ressurreição, né? Quando é que Deus ia restaurar, né, o reino de Israel? Aí Jesus respondeu, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, tem coisa, meu irmão, que Deus não vai explicar para ti, nem para mim, nem no céu. Cabe a ele decidir. Mas qual é a nossa parte? Ele diz, olha, a parte de vocês é que vocês vão receber virtude, ou seja, o poder, ou dínamos no original, do Espírito Santo. Vai vir sobre vocês e vocês vão ser o quê? Qual é o papel nosso? Ser testemunho. O que é testemunho? É fazer o que nós estamos fazendo aqui. Reconhecendo Jesus como Senhor, como Salvador, como nosso Deus. Isso é ser testemunho.
tanto em Jerusalém, como na Judéia e até os confins da terra. Que são os confins da terra? Nós moramos onde? Nos confins da terra. Sabe por quê? Porque para Deus o centro da terra é o quê? Jerusalém. Você não sabia disso? Pois sabe agora. Jerusalém é o centro. Nós somos os confins da terra. Mas Deus diz também que nós vamos ser testemunhas nos confins da terra. Romanos 3, 21 e 24 diz assim, ó, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei. Por quê? Porque a lei diz, olha, se pecar, morre. Mas alguém morreu por você? Então a lei diz, não, então você tá livre. É por isso que a lei testemunha. A lei diz, não, está quites. Sua dívida está quitada. Alguém já pagou. Quem pagou? Jesus. E os profetas? Quem são os profetas? As Escrituras. Ou seja, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus Cristo para todos os, sobre todos os que creem, porque não há diferença. O plano da redenção é para todos que creem, que têm a fé de quê? De Abraão, a fé de Noé, a fé de Matusalém, a fé de Enoque, a fé de Adão, a fé de José, a fé de Jacó. Que fé é essa? É a fé que te leva para o céu. Que fé é essa? É a fé que está nas Escrituras. O que diz aqui que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem todos aqui? Todos os seres humanos nascidos, exceto quem? Jesus. Mas somos justificados de forma de graça, né? Pela sua graça. Ou seja, que é graça? Misericórdia, compaixão, amor. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Por causa de Jesus, a solução está garantida. Hebreus 8:10 diz, porém, qual é o plano de Deus? Uma vez que você aceita o plano da redenção, aceita Jesus como Salvador, é restaurar você para o homem como devia ter sido antes de pecar. Quem é esse homem? Olha o que a Bíblia diz. Porém as minhas leis no seu entendimento. Ó, é no entendimento. Não é nas costas, nem na testa. É no entendimento. Porque nosso entendimento é quem peca. É nosso entendimento. E em seu coração as escreverei o quê? A lei. E Deus lhe serei por Deus e ele lhe será o quê? Por povo. Esse sempre foi o plano de Deus. Que leis é essa? As 10 mandamentos? Mas é só os mandamentos? Não, tem mais lei. Tem leis naturais, tem leis morais. Tem várias outras leis que Deus vai pôr onde? Na nossa mente. Apocalipse 14:7 diz, Deus, para que Deus quer pôr a lei? Para que a gente possa temer a Ele. Temer o quê? Respeitar. Ter suprema consideração por Deus. Porque ele diz, temei a Deus, ou seja, e dá-lhe glória. O que é dar glória? Glória é a gente cumprir o propósito para qual Deus te trouxe a existência. Um passarinho dá glória a Deus, dá glória como? Cantando. Um bebê dá glória a Deus, sim, como? Sendo bebê. E como é que você dá glória a Deus? Cumprindo o papel para o qual te Deus trouxe a existência. Quer ver um exemplo? Deus te trouxe homem ou mulher à existência, né? Então, se você viver como homem ou como mulher, segundo as Escrituras, cumprindo a vontade de Deus, segundo você está dando glória a Deus. Isso é dar glória a Deus. Porque é vinda a hora do seu juízo, vai ter um julgamento. O julgamento é baseado aqui na lei. Não existe julgamento se não tiver lei. Não há condenação no juízo se não houver uma lei dizendo que você deve ser condenado ou não. Adorai aquele que fez o céu, terra, o mar e as fontes das águas. Por quê? Porque é o Criador. Deus é o Criador, é aquele que criou todas as coisas. Então você tem que adorar Ele. O que é adorar? Aí sim, adorar é viver da mesma forma que eu falei da glória, é adorar. Adorar é viver de acordo com o propósito para o qual Deus te trouxe a existência. Quanto mais tu for sendo santificado, mais tu está sendo adorando a Deus. E Deus, meus irmãos, Tiago 1,13 diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mesmo. O caráter de Deus é um caráter santo, é um caráter perfeito, é um caráter que não é tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então não coloquem sobre Deus a culpa dos nossos problemas, o que está acontecendo na face da terra. Deus não tem nada a ver com isso. Deus é o único inocente dessa história. Ele não trouxe o pecado para a humanidade. Quem foi que trouxe? Adão, Eva e Satanás. Então, todos os outros são culpados. Deus é o inocente. Tiago 1,17. O que Deus quer te dar? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de quem? Do alto, do Pai das luzes. Se está recebendo alguma coisa boa, pode ter certeza que é de Deus que está recebendo.
Satanás às vezes dá algumas coisas que a gente pensa que são boas, né? Mas depois no final as consequências vêm. Em Deus não há sombra nem mudança de quê? De variação. Deus não muda a natureza nem o caráter dele. Ele é o quê? Perfeito, santo. Só nos dá o que é bom. Aqui diz, desejar a todas as nações, os seres remidos, ou seja, os salvos, os não caídos, terão na cruz de Cristo o seu estudo e seu câncer. Estudar a salvação da humanidade, como Jesus morre na cruz, vai ser o nosso estudo e o cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus, que glória é essa? É a glória do amor abnegado. Que glória? Já viu, né? Viver de acordo com o propósito para qual Deus... Jesus cumpriu isso, cumpriu. Jesus veio, tornou-se humano e cumpriu o propósito para qual o plano da redenção tinha traçado. Isso Jesus está dando glória. E essa glória o quê? É um amor abnegado. À luz do Calvário ficará evidente que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra do céu. Que o amor não procura os seus interesses, tem sua fonte no coração de Deus. Então viver é dar, amar é dar e servir. É isso que é o propósito para o qual Deus nos trouxe. E Deus veio te capacitar. Aqui Deus fala, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Deus é poderoso, é. E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Deus pode fazer isso. Deus vai fazer isso. Você aceita que Deus faça isso na tua vida? Você tem que aceitar. Eu estou decidido a aceitar que Deus faça isso em mim. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio, poder, agora e para todo sempre. Amém? Amém. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra. Apocalipse 5,13. Ó. E que estão no mar. Pessoas que estão onde? No céu, outros na terra. Diz aqui que tem coisas debaixo da terra. Ó. A terra talvez não seja o que nós pensamos, hein? A forma da terra talvez não seja o que nós pensamos. Porque tem coisa debaixo da terra. E todas as coisas que nele há, dizer o quê? Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. Você quer participar desse grupo aqui? Eu quero. Eu estou decidido. Você está decidido? Ainda não decidiu? Tome essa decisão. Que Deus te abençoe na tua decisão. Que nós possamos nos encontrar para fazer isso aqui lá nos céus, na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê um bom fim de semana e um feliz sábado, que começa ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Amém.